Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Nós estamos aqui para falar da parte Iluminismo, parte 3. Novamente, vocês me perdoem. Aconteceu algumas coisas essa semana, não teve como postar, mas eu estou postando aqui, repostando explicações, para que caso vocês, quem está com o exercício atrasado, queira colocar em dia ou tirar dúvida, está aqui, tá? Gente, nós falamos na aula passada sobre Iluminismo parte 1, explicamos direitinho, nas duas partes. O restante, alguma sala só foi uma, tá? Mas a mesma coisa. O que acontece? O que aconteceu com o Iluminismo no Brasil? No Brasil, no século XVIII, certo? 1700 e alguma coisa, 55, veio para o Brasil uma figura chamada Marquês de Pombal, que foi um nobre muito importante, assim, fez parte da administração da colônia no Brasil, e ele veio aqui e instalou uma coisa, pessoal, que ele tentou pegar algumas ideias iluministas e instalar no Brasil. Qual foi essas ideias? Ideias principalmente ligadas à centralização do poder. Ou seja, ele, na verdade, assim, no Brasil, o iluminismo em si, ele teve um iniciozinho bem pequeno de debate, mas o que teve na prática no período iluminista foi um esforço para centralizar o poder e a arrecadação de riquezas, para manter o Império Português. E quem fez isso foi o Marquês de Pombal. O que ele fez? Ele tentou melhorar a eficiência e a exploração da colônia portuguesa no Brasil. E como ele fez isso? Ele pegou e criou a Companhia Geral do Comércio do Grão-Pará e Maranhão, que era o quê? Era uma companhia geral que gerenciava a colonização e a extração de riqueza aqui na região norte, principalmente a partir do Pará, certo? Então, a partir daí, ele começou a gerenciar ouro e outras produções de riqueza. Ou seja, então o Marquês de Pombal, ele, na época do iluminismo, ele tentou o quê? Tentou explorar e centralizar mais os esquemas de extração de riqueza aqui no Brasil. Então ele fez isso através da criação dessa Companhia Geral de Comércio do Grão-Pará e Maranhão, que era o quê? Expandir a colonização para o lado da Amazônia, né? Como diz o Boris Fausto, eu coloquei aqui para vocês, está de acordo com a ordem do slide. Segunda coisa, ele tentou melhorar a arrecadação de impostos do ouro e tentou evitar o contrabando de ouro. Lembra lá que nós falamos na sala da Era de Ouro no Brasil e tudo? Então ele tentou melhorar cortar o contrabando e melhorar a arrecadação desses tributos. E como é que ele fez isso? Ele fez isso através de instalando mais soldados para fiscalização, fiscalizando mais as transações de ouro, ou seja, o ouro quando saía lá do trabalho dos escravos, depois que ele passava pela fundição com cobre, né, toda a preparação. Uma outra coisa que também Marquês de Pombal fez foi o quê? Infelizmente, ele não conseguiu assim expandir esses controles, porque o Império Colonial Português ele entrou em crise financeira, porque começou a dever para a Inglaterra, lembra lá do tratado comercial com a Inglaterra e tudo mais. Então houve essas questões que impediram o investimento nessa centralização de poder. Mas, além disso, apesar dessas dificuldades, Marquês de Pombal tentou instalar no Brasil uma outra coisa interessante, que foi o quê? Ele tentou industrializar Portugal e o Brasil, ou seja, instalar manufatura, tentar criar, tanto na colônia portuguesa quanto em Portugal, um complexo industrial, para ir dependendo menos da Inglaterra, para ir criando a sua independência financeira e produtiva. Ou seja, ele tentou fazer isso. E uma outra coisa marcante que ele fez também foi o quê? Foi expulsar os jesuítas do Brasil.
Ou seja, ele dizia que os jesuítas poderiam lutar contra os interesses da coroa, né? Ou seja, agir contra os interesses da coroa. Então, por isso ele expulsou os jesuítas do Brasil e ele queria o quê? Secularizar a coroa portuguesa. Como assim? Separar um pouco, como tinha no iluminismo a separação de religião e Estado. Ele tentou separar essas ideias, fazer um governo mais secularizado. Perdão, tanto no Brasil quanto em Portugal. Ele conseguiu plenamente não, mas houve essa tentativa, houve. Então, vamos recapitular. O iluminismo teve reflexos no Brasil? Teve. Principalmente o quê? Com a presença de Marquês de Pombal, o que ele fez? Ele tentou o quê? Como diz no slide, separar, secularizar o governo, ou seja, separar os valores governamentais dos valores religiosos. Ele tentou expulsar os jesuítas do Brasil, e expulsou. Ele tentou expandir a colonização na Amazônia, com a Companhia Geral de Comércio, né, do Grão-Pará e Maranhão. Ele tentou melhorar a arrecadação de ouro e tentar fiscalizar mais e combater o contrabando. Ele tentou o quê? Uma outra coisa que ele tentou é industrializar Portugal e o Brasil para depender menos da Inglaterra e dos outros interesses e dessas outras nações, Holanda, nações que eram industrializadas. A Alemanha também, mas infelizmente ele não obteve tanto êxito. E assim se encerra então a parte de Iluminismo, parte 3. Ok, pessoal? Se cuidem. E fiquem atentos que eu vou postar em todos os conteúdos que eu já dei até hoje, vídeos explicativos. Para quem tiver dúvida, quem tiver de refazer tudo de novo, quem chegou agora, quem quiser revisar, está aí, tá? Obrigado.